começa em 2000, começa um pouco antes do empenho e das mobilizações dos irmãos que vieram para cá pregar o Evangelho e plantar uma igreja presbiteriana nessa cidade. E a continuidade de irmãos que vieram depois e de todos nós aqui. Então, a história da igreja, ela perpassa os 25 anos. Mas nós estamos aqui para celebrar o momento de organização da igreja. Talvez alguém pergunte, o que se diz sobre uma organização da igreja? É uma igreja que é independente, ela consegue se manter, tem um lugar próprio de culto, tem um pastor e ela consegue então desenvolver o seu ministério. É uma igreja organizada. E nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda ação de graças. Você recebeu um boletim, e no boletim, nas costas dele, está a liturgia de hoje e de amanhã também. Nós vamos abrir a Escritura em Hebreus, capítulo 13. Nesse primeiro ato, eu vou convidar você para ficar de pé. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Assim diz a palavra de Deus. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado pelo dia que o Senhor reserva, por essa hora de culto que aqui estamos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua boa mão, mantendo essa igreja nos seus 25 anos de organização. Deus, onde essas portas estão abertas para receber o teu povo nesta casa de oração, para bendizer, ó Deus, o teu santo nome, porque tu és digno. E aqui nesse ato de culto, onde nós, ó Deus, reconhecemos a dignidade do Senhor como nosso único Deus e o único a quem toda adoração, ações de graças, louvor, orações, petições e ofertas são dirigidas, ó Deus. O Deus eterno que rege toda a história, que rege a grande história e as pequenas histórias também da nossa vida e da história desta igreja e do povo que congrega nela. Obrigado pelo teu Filho Jesus, que é a causa de estarmos aqui hoje. E por meio dele, Deus, nós queremos oferecer um culto que seja agradável. Que a nossa reverência, o nosso amor, a solenidade da tua pessoa nos traga temor, ó Deus. Nos traga, ó Deus, o devido entendimento de que o Senhor está aqui, de que a tua palavra é a verdade. Ela será lida e exposta. Ela também será cantada, ó Senhor. E nós queremos oferecer esse culto na mediação de Cristo, o nosso Redentor. E também pedindo ao teu Espírito que nos auxilie, Deus, que traga entendimento ao nosso coração, que nos dirija plenamente a tua vontade, que possamos, ó Deus, oferecer as nossas vidas diante do Senhor, como uma oferta agradável, Deus, por causa de Jesus. Amém. Cantemos a Deus o hino, O Grande Amor de Deus, número 42.
o seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Poder sentar. Pode sentar, irmãos. Amados irmãos, graça e paz, dando continuidade ao nosso serviço de culto, já no nosso momento de contrição, abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, onde leremos do verso 19 ao verso 26. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa foi a palavra de Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que aproveitassem esse momento, avaliassem a sua vida diante da lei de Deus, olhassem para dentro dos seus próprios corações, pensassem naquilo que falaram, não falaram, fizeram, não fizeram, que pudesse ter ofendido a lei de Deus, e usasse desse momento para pedir perdão a Deus. E depois de algum tempo,
eu gostaria de pedir ao nosso presbítero Marcos, nosso amado presbítero Marcos, que se colocasse de pé e diante da congregação pedisse perdão pelos nossos pecados. Oremos. Amém. Em resposta, vamos cantar alegremente o hino 39, Exaltação e Louvor, do nosso cenário Novo Cântico. Hino de número 39. De crentes dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par
o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A todo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém, graças a Deus. Já adentrando o nosso ato de gratidão, vamos abrir a nossa Escritura Sagrada, as nossas Bíblias, para uma leitura alternada no Salmo de número 30. Salmo de número 30, como eu já disse, faremos uma leitura alternada, onde eu lerei os versos ímpares e a minha amada igreja responderá com os versos pares. Amém? Salmo de número 30. Assim nos diz a palavra de Deus: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade? Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Amém, amém e amém. Neste momento de gratidão, antes da nossa profissão de fé e batismo, gostaria de pedir ao nosso presbítero Isvanildo que se colocasse de pé e fizesse a oração de gratidão por esse momento que estamos tendo a graça de estar juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus Santo, Pai querido, Deus ao qual nós, nesse momento, ó Pai, invocamos o teu santo, glorioso e excelso nome, Pai, para estar te louvando, ó Pai, bendizendo ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, mesmo sabendo, ó Pai, que nós não somos merecedores de nada, mas a tua graça, ó
Amém. Teremos agora um momento de profissão de fé e batismo. Então passa a palavra ao reverendo Deniro. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem reunidos um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé, na mesma esperança, nas mesmas promessas. E Ele mesmo disse em Mateus 10, verso 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Inspirado também pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 10, verso 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O conselho desta igreja, depois de examinar os irmãos, entende que os irmãos estão aptos a professar sua fé de maneira pública. E eu quero convidar aqui o nosso irmão Antônio, a nossa irmã Lúcia e a nossa irmã Terezinha. É Terezinha mesmo o nome dela, tá? Pode ficar mais para cá. Eu vou então fazer algumas perguntas aos irmãos. Mas por que nós fazemos esse ato, irmãos? Porque a fé, ela é professada de maneira pública. E a igreja é testemunha do voto que os irmãos estão fazendo hoje aqui. Então isso traz sobre eles uma responsabilidade dos votos que fizeram. Isso traz para a igreja também uma responsabilidade de apoiar esses irmãos que estão iniciando mais uma jornada da fé, ou um passo nessa caminhada. Meus irmãos, vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e o seu Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador da nossa alma e doador da vida? Vocês confessam que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja? Sim. Vocês creem que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Vocês confessam que são pecadores? Sim. Que foram concebidos em pecado e, por natureza, são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus? Vocês confessam que são inclinados antes a fazer o que a lei de Deus condena e têm pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e ações? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo? Sim. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por eles ordenados para o bem do seu povo, para o bem de vocês, e seguir os preceitos da sua lei? Sim. Vocês estão sinceramente convictos de que não pode deixar de fazer o que a lei de Deus ordena e fazer uso
de todos os auxílios que a sua palavra nos ordena por sua graça? Vocês prometem, como membros desta igreja, de se sujeitar às suas autoridades e à sua disciplina, enquanto eles forem fiéis às Escrituras Sagradas? Como o Tony já foi batizado em algum momento, e a irmã Terezinha também, a irmã Lúcia também, nós vamos proceder com o batismo da nossa irmã. Então, vocês professaram diante de Deus uma confissão pública de uma fé que está no coração de vocês. E Deus há de dar graça para que vocês cumpram os votos que vocês fizeram. Mas isso diz para todos nós, irmãos, uma coisa, que todos nós tivemos que vir aqui à frente. Então, se você está de maneira negligente com os votos que você fez um dia, você tem que se arrepender. Você tem que rever os seus votos e a mudar a sua postura. Então, toda vez que tem um batismo e toda vez que tem um ato da ceia ou o sacramento da ceia, isso diz muito para nós. Não diz somente aos irmãos, mas diz a nós também, da nossa profissão pública de fé. Cadê o Gabriel? Auxilia aqui. Irmã Lúcia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, Tu és o grande doador da vida e de toda a graça. E aqui nós estamos, como igreja, alegres, ó Deus, pela profissão de fé desses irmãos. Que o Senhor conceda a eles a graça, para eles continuarem, ó Deus, firmes na jornada da fé, até a volta de Cristo ou seu encontro com Ele. Que o Senhor Deus provenha a vida desses irmãos todos os meios dos quais a Tua palavra nos instrui. A oração, a leitura da Bíblia, o culto público, o culto particular, a comunhão com os outros crentes. Que, ó Deus, eles façam uso diligente desses meios, para que eles cresçam na fé, testemunho de Jesus, fale, ó Deus, ao mundo do único Redentor Jesus Cristo, da alma deles e das suas vidas. Ó Deus, nos alegramos por isso e pedimos que o Teu Espírito, que é o Consolador, o ajudador de todos os crentes, ó Deus, fortaleça esses irmãos. Continue, ó Deus, dando a eles a instrução, a sabedoria, o entendimento, juntamente com a palavra, para que eles continuem firmes. E abençoe, Deus, o Teu povo, que recebe esses membros no seu corpo. Que essa igreja seja um forte apoio e aporte na vida desses irmãos. Que laços, ó Deus, verdadeiros, os laços da cruz, sejam, Deus, firmados, e que a igreja os apoie e os ampare em oração, nas amizades, ó Deus, e tudo aquilo que as virtudes cristãs nos indicam. A minha oração por Jesus. Amém. Amém. É sempre muito emocionante, gratificante. Que Deus abençoe essa família, que chegou até nós de uma maneira muito humilde, muito abençoada,
que nós sabemos que eles ainda frutificarão muito neste reino que Deus preparou para nós. Em resposta a isso, meus irmãos, é hora agora de entoarmos louvores, cantos ao nosso Deus, com cânticos congregacionais. Neste primeiro momento, nesse primeiro canto, os irmãos terão a oportunidade de devolver a Deus seus dízimos, de trazer à casa de Deus as suas ofertas. Amém? Meus irmãos, fiquemos em pé para adorarmos ao Senhor, que é digno de receber toda a glória, toda a honra. O Salmo 133 diz que ó quão bom é viverem unidos os irmãos. Ó quão bom é nós estarmos aqui para juntos bendizermos o nome do Senhor. Adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. É o teu povo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Sofrer participar de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer. te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Amém. Bem, meus amados, já oramos, já nos dirigimos a Deus em oração, já cantamos louvores ao seu grandioso nome, já confessamos os nossos pecados, e agora é momento de Deus falar conosco, de Deus falar aos nossos corações. E Ele faz isso, meus irmãos, ordinariamente pela pregação fiel, pela exposição fiel da sua palavra. Então, nesse momento, eu peço que todos tenham atenção àquilo que será explicitado, pregado aqui no culto, e rogo ao Espírito Santo que aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? Para isso eu passo a palavra ao reverendo. Irmãos, o pregador da noite será o pastor Ângelo. Ele é pastor na IPB em Capela do Alto Alegre, Bahia. Eu conheço o Ângelo antes de ir para o seminário. E ele já era pastor antes que eu fosse para o seminário. Eu fui em 2004, ele estava na comissão que me examinou. E ele foi pastor da Elide por um tempo. Então a gente se conhece numa jornada aí. Ele vai ser o pregador da noite, eu vou passar a palavra para ele. E Deus nos ajude e nos abençoe pela sua palavra. Queridos, é muita bondade do reverendo Ademir estar aqui com os irmãos nesta noite. Sem dúvida, é um grande privilégio e não poderia deixar de agradecer ao Senhor pela alegria de rever o reverendo, rever a sua esposa, esse casal que nós amamos, temos um carinho muito grande, temos torcido, temos orado para que Deus acrescente na casa deles, né, filhos, e a gente possa ver a família
crescer e mudar um pouco esta rotina. Os irmãos que são pais sabem muito bem disso, né? Muda um pouco a rotina, né? A noite, o dia a dia, as atividades. Nós temos orado. Creio que no tempo certo o Senhor vai estar concedendo esta graça. Ainda não foi possível, não chegou, mas vai chegar se Deus quiser. Então, nós temos um carinho muito grande por eles. Eles sabem muito bem disso. Então, convidar e estar aqui com eles é motivo de alegria. E também o privilégio de rever o reverendo Paulo. Esteve ali em João Dourado, tivemos o contato. Mas também de conhecer os irmãos aqui da igreja, tá? Que bom ver esse carinho, essa comunhão, desde o momento do café lá atrás. Isso é muito importante para a vida da igreja. Esse abraço, essa caminhada juntos, sem dúvida, o Senhor Deus tem abençoado, tem cuidado e vai continuar derramando graça sobre a vida da amada igreja. Quero parabenizar aos irmãos por mais um ano de organização. Agradecer ao Senhor porque, sem dúvida, Deus tem cuidado desde o início da caminhada. Se chegou até aqui é porque o Senhor tem sido gracioso, bondoso, generoso para com cada um dos irmãos. Deus continue abençoando. Receba o nosso carinho da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana ali em Capela, juntamente com o conselho, né, que nos liberou para estarmos aqui com os irmãos, também transmitindo assim um abraço e a felicitação a toda a igreja. Não tive como vir com a família, mas vim com um irmão, um grande amigo, uma pessoa que tem estado conosco, nosso irmão Cícero, né, estar aqui comigo durante esses dias, e sinto-me agraciado, abençoado pelo Senhor, ter colocado Ele também na minha vida, para estar comigo nesses momentos preciosos. Bom, queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Lá em Gênesis, nós estamos tratando sobre mais um ano de organização da igreja. O reverendo Ademir disse que a igreja iniciou muito antes dos 25 anos, sem dúvida. Provavelmente aquela fase de congregações, ou de congregação, né? Aquele momento inicial, não sei se aqui começou como um ponto de pregação, depois congregação, e assim indo adiante e se tornando uma igreja. Mas eu costumo dizer que a igreja, ela nasce muito antes do nosso tempo. Ela nasce na eternidade. Ela nasce quando o Senhor escolhe o seu povo, os seus filhos. Ela nasce quando Deus ama aqueles que de fato serão chamados, escolhidos por Deus, e isso acontece na eternidade. Mas é claro que no nosso tempo a gente percebe que ela vai surgir desde o início. Ela vai surgir desde aquele momento lá, quando nós lemos a palavra do Senhor em Gênesis. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, apenas o verso de número 21. Queremos meditar nesta noite nesse texto. Um versículo que talvez os irmãos, ao lerem, os irmãos olhem e digam assim: mas o que tem a ver isso aqui com o aniversário da igreja? O que tem a ver isso com a igreja do Senhor? E eu quero meditar com os irmãos nesse texto. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus, queridos. Gênesis 3, verso 21. Vamos ler juntos, todos em uma só voz? Fez o Senhor Deus vestimenta de pelos para Adão e sua mulher, e os vestiu. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos agradecer a Ti. Queremos louvar o Teu nome por mais um ano que o Senhor acrescenta a esta igreja. Louvar pelo cuidado, louvar pela presença, pela direção, pela graça. Louvar ao Senhor porque a Tua boa mão tem estado sobre cada um dos irmãos, sobre o conselho desta igreja, a liderança, e tem conduzido, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, aprender do Senhor, crescer no conhecimento do Senhor,
mas sobretudo, ó Deus, na comunhão, no entendimento daquilo que o Senhor almeja e deseja do seu povo aqui na terra. Pai, mais uma vez nós lemos a Tua palavra e queremos rogar agora que o Senhor, através do Teu Espírito, ilumine a nossa mente, nos dê o entendimento e a capacidade de refletir sobre a Tua palavra, de trazer as lições ao nosso coração e de poder, ó Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor deseja que nós não apenas aprendamos, mas também pratiquemos na nossa caminhada. Ó Deus, que a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor continue sobre cada um de nós e que se manifeste de uma forma visível a todos nós nesta noite, através da exposição da Tua palavra. É em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nós, na Tua igreja, na vida do Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós pensamos em algo com respeito à provisão. E a pergunta que nos vem é: o que é provisão? A resposta que nós podemos dar, uma simples palavra: suprimento. Provisão tem a ver com suprimento. E é interessante destacar isso, porque na nossa região, talvez não aqui, a gente estava vindo, né, com o Cícero ali, os dois, e olhando, né, o campo, olhando as cidades que nós passamos, o campo que estavam próximos das cidades, e percebíamos que o campo estava muito verde, muitas águas, aparentemente chuvoso, né? Uma terra, diria, farta. Mas na nossa região lá, nós tínhamos, o ano passado nós enfrentamos um daqueles momentos de seca, um daqueles momentos em que muitos criadores de vacas, muitos criadores de outros animais, eles enfrentaram lutas intensas. Pessoas que muitas das vezes tinham que ir para o hospital para cuidar da pressão, porque já não estava suportando, tendo em vista o dia todo trabalhando, e ao chegar da tarde, ao anoitecer, percebia que tudo que se fazia ainda era pouco. Você já teve essa sensação de você ter algo para fazer e você faz, você corre atrás, você luta, você batalha, e você chega à noite e você olha e diz assim: parece que não fiz nada, parece que faltou alguma coisa. Aquele povo estava vivendo exatamente isso. Ele corria atrás de ração, ele preparava a ração para os animais, ele colocava a ração, buscava água, assistia a todos os animais, mas chegava à tarde, ao anoitecer, eles achavam que os animais ainda estavam com fome, com sede. E isso todos os dias. Então a pressão não suportava, as enfermidades vieram, as ansiedades vieram, e a gente começou a notar um movimento em muitas pessoas com respeito a estas angústias. Mas a gente tem um Deus que olha, um Deus que cuida, um Deus que está presente, um Deus que se manifesta de forma soberana sobre todas as coisas. E aí então a igreja começa a orar, o povo começa, mesmo na sua dificuldade, na sua luta, e quem sabe até na sua incredulidade, até a clamar pelo próprio Deus, para que Deus tenha misericórdia. E de repente, Deus manda uma chuva, mas não é uma chuva de algo que cai, que molha simplesmente a terra, é algo que faz, de fato, ter água em abundância, e com isso ter alimento em abundância, e com isso traz a alegria, traz a gratidão aos corações daqueles que estavam aflitos, traz a paz de volta, traz a renovação da esperança, traz de fato a felicidade para com aqueles que estavam sofrendo angustiadamente. E a gente percebe que o clima começa a mudar. E agora eles não têm mais aquela preocupação de chegar à tarde e achar que está faltando alguma coisa. Porque o suprimento de Deus, a provisão do Senhor, ela é bastante, ela é suficiente. Ela, quando chega até nós não precisamos mais, certamente,
fazer nada mais. E assim o povo percebeu que, de fato, por mais que a gente faça, a gente vai sempre depender do Senhor nosso Deus. Ó queridos, o texto se encontra conforme lemos em Gênesis, que significa começo. Neste livro tomamos conhecimento de como começou tudo o que existe e como surgiram de fato os seres humanos, o pecado e o sofrimento. O livro de Gênesis se divide em duas partes. Poderíamos pensar na primeira, do capítulo 1 ao 11, e conta como Deus criou tudo o que existe, incluindo a raça humana. Encontramos aqui as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. Mas a segunda parte do capítulo 12 ao 50 conta a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez com que os seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito. No livro de Gênesis, Deus é aquele que age, Deus é aquele que cria o mundo, Deus é aquele que cuida das pessoas, Ele mostra interesse pelo seu povo, Ele julga e castiga os ímpios, mas Ele abençoa os justos. Quando nós olhamos o texto, nós percebemos que ele está inserido exatamente no contexto da queda, o maior desastre sobre a face da terra. Nós notamos como Deus criou o homem, a mulher e todas as coisas, e percebemos que no fim de cada dia, o Senhor sempre mencionava, e viu Deus que isso era muito bom, ou seja, perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas, sem nenhuma falta, sem nenhuma imperfeição. Deus criou muito bom, ou seja, Deus criou completamente perfeita todas as coisas. Mas o Senhor concedeu ao homem certamente o livre-arbítrio, a possibilidade de transgredir, de desobedecer, de errar o caminho. E aconteceu que o homem tomou esse caminho e errou o caminho. E veio então o que chamamos da maior tragédia sobre a face da terra. Então, o capítulo 3, ele vai destacar para nós exatamente a tentação, mas vai destacar para nós a queda, o ceder à tentação e as consequências com respeito à queda do homem e da mulher. Mas, queridos, mesmo em meio a uma tragédia, mesmo em meio à queda dos nossos pais, mesmo em meio à queda da humanidade, nós percebemos uma promessa de restauração. Nós percebemos uma palavra de esperança. Nós percebemos Deus se manifestando como aquele que age, como aquele que cuida, como aquele que restaura, como aquele que traz esperança ao seu povo. E é exatamente sobre isso que o versículo que nós lemos, ele vai focar. É sobre a provisão do Senhor nosso Deus, é sobre a manifestação do amor, da misericórdia, da graça do Senhor, sobre aquele casal que tem a ver conosco, que tem a ver com a sua igreja, que tem a ver com o seu povo. Ó, queridos, eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre a suficiência da provisão divina. E aqui nós percebemos que a provisão de Deus apresenta dois aspectos de fundamental importância para a vida cristã. Ou seja, quais são elas? A primeira delas, a suficiência da provisão divina, em primeiro lugar, revela uma tentativa inadequada de Adão e Eva. Ou seja, ao olhar para o verso 21, no início do texto, nos diz o Senhor claramente aqui no versículo, o texto diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Mas isso nos chama a atenção. Bom, fez o Senhor vestimenta de peles. A pergunta que nós precisamos aqui fazer é: qual a razão do Senhor fazer isso? Se o homem, assim que percebeu que estava nu, o que ele fez? Ele providenciou vestimenta.
Se os irmãos olharem lá na queda, quando eles desobedecem ao Senhor, a primeira coisa que eles fazem é perceber que estão nus, e ao perceberem que estão nus, eles fabricam, eles de fato fazem roupas de folhas e se vestem, eles cuidam de se cobrirem. Então eles já estavam vestidos, eles já estavam de uma certa forma cobertos. Mas por que agora o texto nos mostra que o Senhor fez vestimenta para eles? Por que será que agora o texto nos diz que o Senhor providenciou essa vestimenta para Adão e Eva? Exatamente porque o que eles fizeram foi inadequado. A tentativa deles não foi suficiente. A correria, o desejo de se cobrir, o desejo de dar o jeito naquilo que fizeram de errado, o desejo de, quem sabe, encobertar o pecado, a vontade de fazer algo para, quem sabe, corrigir um erro, não foi suficiente, foi inadequado. Mas por que foi inadequado? E aí nós podemos pensar em duas razões. A primeira ideia é que aquilo que havia providenciado não fora suficiente, ou seja, satisfatório, não cobria completamente a vergonha dele, ou seja, o pecado, a desobediência. Aquilo que Adão e Eva fizeram, no sentido de fazer vestimentas de folhas de figueiras e se vestirem, não foi satisfatório diante do Senhor nosso Deus. Não cobriu completamente a vergonha, o pecado. Mas um outro aspecto que a gente pode destacar é que notamos que com a queda o homem se tornou incapaz de providenciar a sua própria redenção. E isso se dá por causa do seu novo estado. Qual o estado do homem? Qual a situação e a condição do homem após desobedecer a Deus? Após pecar contra o Senhor, após comer daquilo que havia sido proibido. Qual a condição deste homem? E aí a gente começa a perceber na palavra que várias situações se deu com respeito ao casal, que se estendeu sobre cada um de nós, sobre toda a raça humana, tendo em vista que os dois eram representantes de toda a raça humana. O que a gente nota então? Primeiro, nós percebemos que ele perde o seu livre-arbítrio recebido na criação. Se os irmãos olharem Gênesis 2, 16 a 17, nós encontramos lá: e o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. O que é livre-arbítrio, então? É fazer aquilo que é contraditório à sua natureza. Qual era a natureza do homem quando criado? Perfeita, santa. Ele estava certamente inclinado a obedecer ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Ele não tinha até então a inclinação para o pecado. Ele não tinha dentro de si esse mal. Ele não tinha dentro de si nenhum resquícios de desobediência. Mas ele tinha ali o livre-arbítrio para se manter como estava, mas também para desobedecer ao Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Com esta queda, com esta desobediência, a primeira questão que nós notamos é: ele perde esse livre-arbítrio. Segundo, nós destacamos que ele não consegue manter-se em comunhão com o Senhor nosso Deus. Gênesis 3, verso 8, nos diz claramente que esconderam da presença do Senhor nosso Deus. Os irmãos lembram desta cena? Quando eles, criados à imagem e semelhança do Senhor, quando colocado no jardim, o que o Senhor fazia com eles? Em toda a viração do dia estava lá o Senhor para conversar com eles, para ter comunhão com eles, para poder certamente estar ali e desenvolver a sua vontade na vida daquele casal, na vida daqueles nossos representantes. Mas, queridos, com a queda, o que foi que aconteceu? Não há mais aquele prazer, não há mais aquela vontade, aquela alegria em receber o Senhor.
O Senhor chama Adão, Adão, onde estás? E ele não está pronto para receber o Senhor. O que ele faz então? Eles se escondem. Não há mais comunhão, não há mais vontade, desejo de se aproximar de Deus, de ouvir a voz de Deus, de se quedar aos pés de Deus, de aprender do Senhor, de caminhar com o Senhor. O estado do homem agora, não apenas perde-se o livre-arbítrio, mas perde-se também o desejo da comunhão com o Senhor. Mas o destaque, nós vamos perceber que a condição é muito mais do que isso. Nós percebemos que ele encontra-se debaixo de uma sentença divina. Gênesis 3:10 diz assim: estava nu, tive medo e me escondi. Digo, irmãos, 3:17 e 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher. E aí então vem sobre ele exatamente a sentença de que agora terás que comer do suor do rosto, a serpente de que o trabalho não será mais prazeroso, não terá mais alegria. Talvez explique o que muitos hoje digam quando chega o domingo à noite e diga: olha, está chegando a segunda, há dia, porque tem que se iniciar novamente a luta, a batalha, o trabalho. Já não há tanta alegria para muitos, porque certamente é uma consequência. Agora é dureza, não é mais prazer. Mas como se não bastasse, nós vamos perceber que ele, além de não conseguir, de fato, manter o livre-arbítrio, a comunhão com o Senhor, recebe essa sentença, mas ele tem medo e vergonha do Senhor. Os irmãos lembram disso? Quando Gênesis 3:10, o que citamos, diz assim: estava nu, tive medo e me escondi. Veja, medo e vergonha. Quantas vezes nós, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo fazendo parte da igreja do Senhor, quando erramos, quando pecamos, o que nós sentimos? Vergonha, medo, ficamos assustados, ficamos muitas das vezes sem querer conversar com quem? Com o Senhor nosso Deus. A condição daquele casal era uma condição de perca de liberdade, livre-arbítrio, era uma condição de não ter mais comunhão, de ter vergonha e medo, mas ao mesmo tempo está debaixo de uma sentença. Aquele homem carregava sobre si uma depravação, uma corrupção tal, que por mais que ele fizesse alguma coisa, jamais seria suficiente para se auto-redimir. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Os irmãos conseguem perceber? O texto diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Mas por quê? Se eles estavam vestidos, porque o que eles fizeram não foi suficiente. O que eles fizeram não conseguiu cobrir a vergonha, a nudez, a desobediência, o pecado. Foi preciso que o Senhor Deus fizesse essa vestimenta. Ó, queridos, quando nós olhamos para Romanos capítulo 3, os versículos antes do texto que nós lemos aqui, ele destaca para nós que todos estão debaixo do pecado. Diz assim: não há justo, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, garganta, língua, lábios, bocas, pés, caminhos, não há temor, ou seja, tudo foi atingido pelo pecado. Esta é a condição do homem sem Deus, esta é a condição lá no início, ou seja, como se não bastasse, ele se tornou escravo do pecado. João 8,34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele está morto em seus delitos e pecados, conforme nós encontramos Efésios 2:1-3, ele é o filho da desobediência, e anda segundo as inclinações da carne, ele está debaixo de uma condenação. Todas as tentativas humanas de cobrir a sua vergonha, o seu pecado, a sua miserabilidade, com respeito à sua redenção, salvação, será considerada insatisfatória, inadequada, porque fora de Cristo não há redenção.
aquele homem, aquele casal, aquele momento. E o que o Senhor Deus está fazendo é mostrando a eles que tudo que eles tentarem fazer, ainda assim será inadequado. Lembra do início? Tudo que os homens tentavam fazer para cuidar dos seus animais ainda era insuficiente. Quantas vezes nós tentamos fazer alguma coisa? Quantas vezes nós queremos agir para fazer algo por nós, pela nossa vida, e por mais que a gente faça, a gente não consegue, não é suficiente. Aquele homem e aquela mulher tentaram corrigir uma falha, mas não foi suficiente. Eles pecaram contra o Senhor, eles transgrediram a lei do Senhor, eles desobedeceram a palavra do Senhor, e a única forma de voltar para o Senhor era o Senhor agindo na vida deles. Não foi suficiente as roupas que eles fizeram, não foi suficiente a iniciativa deles, não foi suficiente todo o investimento deles para cobrir a vergonha e o pecado que eles cometeram. Mas aí vem o texto e diz que o Senhor fez vestimentas de pele e vestiu o homem e a mulher. Assim nos diz o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o verso encerra dizendo: e os vestiu. Queridos, não há nada mais gratificante do que saber que o Senhor Deus providenciou o meio certo. E aqui nós percebemos que nesse momento, a suficiência da provisão divina não apenas revela uma tentativa inadequada, mas tipifica o sacrifício redentivo de Cristo Jesus. O que nós temos aqui? O Senhor fez vestimenta de quê? Peles. Peles. Para Adão e sua mulher. E os vestiu. Por que de peles? O que tem a ver estas peles com o Senhor Jesus? Ele está trazendo para nós exatamente o quê? Qual é a relação com o Senhor, com a cruz do Senhor, com o sacrifício do Senhor, com o sangue que foi vertido na cruz pelo Senhor? Qual é a relação que esse texto tem com o que Deus fez enviando o seu Filho até nós? Tudo. Para ele tirar essa pele, ele precisou matar um animal. Ele precisou derramar o sangue do animal. Ele precisou, de fato, fazer com que alguém, ou alguma coisa, ou algum animal sofresse no lugar daquele casal. Então perceba, para vestir adequadamente Adão e Eva, o Senhor Deus precisou executar um animal, derramar o sangue do animal, para que aquele casal fosse vestido adequadamente. Queridos, a segunda parte do texto nos mostra que apesar do pecado de Adão e Eva, nem tudo estava perdido. Em meio ao caos, Deus mostra o seu amor misericordioso. Ele mitiga a pena, ele apresenta o caminho da esperança e da restauração. A vestimenta que Deus providencia não é uma vestimenta comum, mas uma que requer o sacrifício de um animal, que requer o derramamento do sangue de um inocente. Agora, temos uma roupa que não cobre apenas parte do corpo, como a de Adão e Eva, mas toda a vergonha, como nos diz um comentarista, descem até os tornozelos. Queridos, essa vestimenta demonstra os cuidados de Deus pelo casal, que através do sacrifício o restaura a comunhão com Deus. Essa maneira, essa forma de Deus agir naquele casal, naquele momento,
demonstra o que Deus faz com os seus filhos. Demonstra como de fato Deus ama a sua igreja. Como Deus cuida da sua igreja. Como Deus resgata a sua igreja. Como Deus de fato foca na sua igreja. A igreja do Senhor nesse lugar pode ter surgido há mais de 25 anos, mas nós podemos dizer que ela surge na provisão de Deus lá no Éden. Porque se Deus não tivesse feito isso com Adão e Eva, mas se Deus não tivesse usado de misericórdia e graça, certamente aquele casal seria destruído e nós não teríamos o que temos hoje, a sua igreja. Mas foi lá que Deus não permitiu, não deixou que o seu povo, que os escolhidos, que a sua igreja fosse destruída. Mas Ele preservou, e para preservar a sua igreja, Ele providenciou o meio, a vestimenta capaz de vestir o homem completamente. Oh, queridos, essa vestimenta sem dúvida tem sua origem no sacrifício, tipifica o sacrifício do Cordeiro de Deus, o único que pode redimir o homem do seu pecado. Como é que a gente percebe isso no decorrer das Escrituras? Por exemplo, provavelmente os irmãos lembram de Gênesis 3,15, onde há a promessa de quem? Do Redentor. Mesmo em meio à queda, mesmo em meio às sentenças, nós notamos claramente ali o Senhor mostrando que a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, certamente nasceria como nasceu. E a gente percebe lá em Lucas 2, 1-7, falando do nascimento do Senhor Jesus. Em Gênesis 3,15, nós temos a menção de que de fato viria um que esmagaria a cabeça da serpente e nasceria de uma mulher. Em Lucas nós temos o registro de que nasceu o Senhor Jesus, aquele que venceria Satanás, aquele que esmagaria Satanás, aquele que traria a redenção do seu povo. Então, olha que maravilhas, nós percebemos uma promessa, nós percebemos uma concretização desta promessa no Novo Testamento. Mas nós percebemos que é tipificado através dos vários sacrifícios de cordeiros. Basta a gente lembrar de João 1:29, e nós vamos perceber João Batista apontando exatamente para quem? Para Cristo. O Antigo Testamento está cheio de relatos de que haveria uma necessidade de oferecer, de sacrificar cordeiros no lugar dos pecados ou pelos pecados, seja de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação, era necessário oferecer sacrifícios. Mas quando João, o Batista, o precursor, aquele que anuncia o Senhor, quando ele avista o Senhor de longe, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Ele aponta para o Senhor. Ele mostra que aquele que foi oferecido lá atrás era apenas tipos, era apenas uma tipificação, ou seja, anunciava, proclamava, apresentava algo maior, algo grande, o Senhor Jesus. Agora João olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fora tipificado, queridos, quando Deus chamou Abraão para oferecer o seu filho Isaque como sacrifício. Quem não lembra dessa história? Quer o seu filho, pegue ele, não avise a sua esposa. Eu fico perguntando, por que não avisar a esposa? Os homens de imediato dizem assim: eu acho que elas não iriam o quê? Deixar. Não avise, não fale nada, pegue o seu filho, pegue o que tiver de pegar, vá para um lugar que eu vou te mostrar, e lá você vai ter que fazer o quê? Oferecer o seu filho por mim. Lembram disso, irmãos? E lá sai Abraão com seu filho, que tanto esperou, que tanto orou, que tanto buscou, que tanto quis. Agora o Senhor pede em sacrifício. E quando ele chega no meio do caminho, é interrogado por quem? Pelo filho. O filho olha e diz: pai, está aqui a lenha, o cutelo, todas as coisas, mas está faltando algo, está faltando o cordeiro, aquele que vai ser oferecido. E qual é a resposta que Abraão dá?
Deus proverá, meu filho. Por que ele faz isso? Por que ele diz que Deus proverá? Porque ele tinha convicção que Deus era capaz de fazer o quê? De ressuscitá-lo. Mesmo que ele oferecesse o seu filho, Deus era capaz de dar a vida ao seu filho. Ele cria em Deus, ele confiava no Senhor, ele estava indo para oferecer o seu filho, mas ao mesmo tempo crendo que Deus era capaz de resgatar, de restaurar, de ressuscitar o seu filho. Oh, queridos, e quando chega lá, naquele exato momento, nós percebemos toda aquela cena. Eu fico imaginando aquela criança olhando para o pai, dizendo: mas o Senhor não disse que Deus proveria? Esse prover sou eu estou sendo sacrificado. Eu fico imaginando o que aquela criança devia estar dizendo ao pai. Mas mesmo diante de qualquer coisa, que nós não temos a informação, mas está lá o homem pegando, arrumando a lenha, colocando o filho e pronto para sacrificar. De repente ouve-se uma voz. Qual é a voz? Abraão, Abraão, não precisa sacrificar o seu filho, não precisa matá-lo. E quando ele olha, que ele vira, quem é que está amarrado atrás? O cordeiro. Lá estava a provisão de Deus, lá estava o cuidado do Senhor. Ele agora pega esse cordeiro, coloca no lugar do filho. Olha o processo. Mais um inocente, ele é posto para morrer no lugar de mais uma outra pessoa. Quem foi que morreu no nosso lugar? O Senhor Jesus. Queridos, nós percebemos que ele fora tipificado no levantamento da serpente, lá em Números 21, 4 a 19. Jesus aludiu a esse incidente em João 3, 14 a 15, quando fez menção dizendo: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, como as Escrituras ensinam, como elas mostram para nós como Deus procede, como Deus cuida, como Deus trata a sua igreja, como Deus providencia o bem maior pela sua igreja, como Deus vai resgatando, restaurando, reconciliando os seus filhos, o seu povo, dentro das promessas, dentro de uma aliança, dentro de um pacto, dentro de tipificações, até se chegar à pessoa de Jesus Cristo. Oh, queridos, com isso então nós percebemos João 3,16. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho para morrer na cruz, em nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Agora nós temos, de fato, que o Senhor Deus estava fazendo com Adão e Eva lá em Gênesis, apontava exatamente para quê? Para essa chegada do Senhor Jesus. Agora nós temos, de fato, o único meio que foi capaz de resgatar a sua igreja, o único meio que é capaz de resgatar o pecador, de salvar o pecador, de redimir o pecador, de trazer paz, trazer comunhão, trazer alegria, mas de trazer a vida eterna. A única pessoa capaz, o Senhor Jesus. Oh, queridos, 25 anos, certamente de lutas, de desafios, de altos e baixos, mas o Senhor presente, cuidando, fortalecendo, renovando as forças, cuidando exatamente da sua igreja, da sua esposa, da sua noiva, como Ele cuidou desde Gênesis, como Ele amou desde Gênesis, como Ele fez desde o início de todas as coisas. Agora nós podemos de fato entender que a graça do Senhor, que a provisão do Senhor, ela é suficiente. O que o homem fez não foi capaz de cobrir a sua vergonha, mas o que Deus fez através de Cristo foi capaz de resgatar a sua noiva, de resgatar a sua igreja.
a única maneira de corrigir a nossa culpa, de restaurar a nossa comunhão, de trazer a eterna salvação, é através da morte de Cristo Jesus. Deus amor. E Romanos 5, verso 8, Deus provou. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6, 23 nos mostra que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus era a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 nos diz lá: nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A igreja foi resgatada, a igreja foi restaurada, reconciliada. A igreja do Senhor foi salva do seu pecado, mas não por obras nossas, não por iniciativas nossas, não por ações nossas, porque todas as nossas ações certamente foram e são insuficientes. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação vem de Cristo. A sua igreja é salva por Cristo. A sua igreja foi amada, é amada, foi cuidada, é cuidada, e ela vai continuar sendo cuidada, porque o Senhor Deus providenciou o maior bem, o maior tesouro das nossas vidas, a maior razão da nossa existência, o Senhor Jesus. Ó, queridos, qual a implicação doutrinária e prática para as nossas vidas? Primeiro, ensina-nos a respeito da doutrina da providência. Deus é aquele que vê de antemão e age. Deus é aquele que provém as necessidades das suas criaturas. Deus é aquele que preserva todo o universo criado. Deus é aquele que dirige todos os caminhos individualmente. Deus é aquele que governa toda a obra de suas mãos. Deus é aquele que retribui todas as obras más. Mas em segundo lugar, nós percebemos que uma outra implicação é que nos ensina a confiar e descansar plenamente nos cuidados, na sua provisão, na provisão do nosso Deus. A igreja, ela passa por lutas, tem muitas conquistas, muitos momentos alegres, festivos. Nós estamos vivendo um destes. Recebemos mais 3 pessoas hoje para fazer parte desta igreja, fazer parte da igreja do Senhor. E isso não significa dizer que serão os últimos, mas virão outros, virão mais, porque o Senhor Deus vai continuar provendo, resgatando, chamando, usando a sua igreja, usando o seu povo, a descansar nele, a confiar nele, a entregar-se a ele e a buscar fazer o seu trabalho. Quando as coisas estiverem difíceis, meus irmãos, seja na sua casa, na sua vida pessoal, na igreja do Senhor, no dia a dia, no trabalho, em qualquer situação, lembre, nós precisamos confiar e descansar na provisão do Senhor nosso Deus. Deus providenciou no passado, vai providenciar no presente. Deus esteve lá no passado com o seu povo, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero finalizar dizendo: a provisão divina não deve ser vista apenas nos atos agradáveis como provisões, mas nos atos que implicam em sofrimento e aflições. Heber Campos, ele fez esse pronunciamento. Às vezes, em determinadas situações difíceis, a gente acha que Deus nos abandonou, mas não. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando do seu povo. Nos atos bons, Deus continua presente.
Deus está provendo e cuidando de todos nós. Voltando lá atrás, no sofrimento daquele homem e mulher do campo, na luta do cuidado dos animais, de fazer e achar que não era suficiente, Deus cuidou, Deus derramou líquido abundante. Queridos, não é diferente na nossa caminhada, não é diferente para com a igreja do Senhor, não é diferente na nossa vida cristã. Deus continuará provendo de forma suficiente tudo o que precisamos para o bem da sua igreja e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa igreja, que possa entender que desde o Éden o Senhor já vinha provendo todos os meios para que chegasse hoje, pudesse louvar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus continue sustentando, fortalecendo e derramando graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vou pedir para tu orar a oração final e o pastor Paulo interpreta a bênção. Beleza? Nós vamos ter um momento de oração final. O pregador vai fazer a oração e o pastor Paulo vai impetrar a bênção. Quero convidá-lo a vir à frente. Pedir a todos que fiquem de pé. Queridos, nós vamos orar ao Senhor. Deus, como é bom estar na tua casa. Como é bom ler a tua palavra, ouvir a tua voz. Como é bom cantar louvores, expressando a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Como é bom, ó Deus, perceber que nós, sendo pecadores, indignos, miseráveis, não merecedores de nada da parte do Senhor nosso Deus, fomos amados pelo Senhor. O Senhor nos buscou quando estávamos perdidos, quando éramos escravos, como quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor nos resgatou da nossa condição de miséria e nos trouxe para fazer parte do seu povo. Ó Deus, nesta noite nós queremos agradecer a Ti por esta igreja, porque o Senhor comprou com preço precioso, preço de sangue, e o Senhor resgatou a cada um para fazer parte da noiva do Senhor. Nós queremos rogar ao Senhor que continue cuidando, continue sustentando, continue derramando graça sobre as nossas vidas, continue abençoando a cada um de nós. Dar-nos uma noite de paz, dar-nos um descanso na Tua presença, e que o Senhor possa renovar as nossas forças e cuidar de cada um de nós, e cuidar da Tua igreja, aqui e em todos os lugares sobre a face da terra. Que os nossos olhos continuem fitos no Senhor Jesus, que o nosso coração continue apegado ao Senhor, que o nosso louvor e a nossa gratidão seja dada ao Senhor nosso Deus. Abençoa toda a Tua igreja, todos os nossos irmãos que aqui estão, os nossos visitantes, todas as famílias aqui representadas. Abençoa esta igreja, hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém. E agora, igreja do Senhor, recebei a bênção do Senhor. E que a graça, maravilhosa e suficiente graça do Rei, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que voltará. E que o amor de Deus o Pai Criador, de Deus o Pai, o nosso Redentor,
e que o poder, que o consolo, que o conforto, que o encorajamento, que a iluminação e a companhia do Espírito Santo seja sobre vós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Alagoinhas e em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Tem alguns avisos. Breves avisos, tá? Lembrando que amanhã a nossa escola continua no mesmo horário.